Na noite de 14 para 15 de agosto de 1978, no abrigo do Rio Negro, alguém dobrou uma capa de chuva infantil sobre uma pedra lisa perto do igarapé, com o cuidado de quem prepara um caixão. Era a capa de Sofia Silva, de 7 anos. Foi encontrada 24 horas depois que seus pais relataram seu desaparecimento. Arthur e Cristina Silva, um casal do Distrito Industrial de Manaus, vieram para o mesmo abrigo pela terceira vez em 4 anos. Na primeira vez, voltaram sem o filho de 3 anos. Na segunda, sem Sofia. Na terceira vez, nem chegaram a ir. Já não havia mais ninguém que pudessem perder. Manaus, agosto de 1978. O calor abafado da selva. Arthur Silva, engenheiro do Polo Industrial de Manaus, reserva por telefone o quarto número 12 no abrigo do Rio Negro. O mesmo quarto de sempre. A mesma data, meados de agosto, pouco antes do feriado da Assunção de Nossa Senhora. A funcionária do abrigo, que anota a reserva, escreve o sobrenome no livro e faz uma pequena marca a lápis acima dele. Depois, apaga a marca. 10 anos depois, quando a interrogaram, ela disse apenas: "Eu sabia que algo ia acontecer de novo." Os Silva eram uma família modelo para a época. Arthur, homem bem relacionado com o regime desde 1968, com 2 condecorações por serviços prestados à indústria, presença diária na fábrica desde as 6 da manhã. Cristina, professora primária numa escola do Distrito Industrial, 3ª série, lecionava português e ciências. Moravam num bloco de apartamentos na Rua das Acácias, 4º andar, 2 quartos, uma varanda com vista para o parquinho. Nesse parquinho, seus filhos nunca foram vistos. É estranho, porque os vizinhos se lembram do choro. Dona Janina, do apartamento em frente, testemunhou à polícia que, às vezes, durante a noite, ouvia um choro de criança vindo do outro lado da parede. Um choro baixo, abafado, como se alguém chorasse contra um travesseiro. Mas quando ela espiava pelo olho mágico de manhã, via os Silva saindo para o trabalho, sempre os 2 juntos, sempre pontualmente às 7h15, sempre sem nenhuma criança. Ela nunca viu um carrinho de bebê, brinquedos no corredor, uma bicicleta no pátio. "Pensei que tivesse sonhado", disse ela ao investigador, mas aquele choro era sempre o mesmo. A primeira vez que os Silva foram para a região do abrigo foi no verão de 1974. Naquela época, diziam ter um filho de 3 anos, Pedro. O menino desapareceu durante uma caminhada na trilha da Cachoeira Alta. O relatório oficial da polícia dizia: a criança se afastou, os pais a perderam de vista por um momento, a área foi vasculhada sem resultados, a selva o levou. Coisas assim acontecem. Todos os anos, a selva amazônica engole algumas pessoas. Arthur Silva testemunhou na época que Pedro correu em direção a um igarapé. Cristina o corrigiu. Não para o igarapé, mas para trás de uma grande rocha. Mais tarde, ambos afirmaram que o menino havia escorregado da trilha. Num terceiro depoimento, Arthur falou sobre uma névoa que desceu de repente. Uma névoa em pleno agosto. Ao voltarem para Manaus, os Silva receberam condolências. Vizinhos levaram comida, a contadora da fábrica de Arthur organizou uma coleta para uma missa. O padre Tadeu, da paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, celebrou a missa pelo menino perdido. Na homilia, ele disse: "Deus às vezes testa aqueles que mais ama." Cristina chorava no primeiro banco. Arthur olhava para o altar, sem expressão. Após a missa, eles conversaram longamente com o padre na sacristia. Ninguém ouviu o quê? Mas o zelador da igreja, enquanto limpava a sala mais tarde, encontrou uma certidão de nascimento rasgada no chão. O nome estava ilegível pela umidade. A data: 17 de março de 1971. No arquivo da paróquia, não há registro de batismo de Pedro Silva. Verificaram 3 vezes. Verificaram também em outras paróquias de Manaus, no centro, nos bairros operários.
Em lugar nenhum existe um Pedro Silva, filho de Arthur e Cristina, nascido em março de 1971. Há apenas o depoimento dos pais, a memória dos vizinhos sobre um choro e uma fotografia no álbum de família. Um homem e uma mulher em pé em frente a um prédio, e entre eles algo borrado. Um perito da polícia técnica disse que era o efeito do movimento durante a captura da foto. Mas todos que viram a imagem diziam que a mancha tinha a forma de uma criança pequena. 2 anos depois, agosto de 1976, os Silva voltam à região. Desta vez, eles têm uma filha, Sofia, 7 anos. Cabelos claros, vestido azul, sandálias de velcro. Reservam o quarto número 12. Chegaram num ônibus noturno vindo de Presidente Figueiredo. O gerente do abrigo, seu Walter, lembrou-se da chegada deles porque andavam em silêncio. A menina não chorava, não perguntava nada, não olhava ao redor. Caminhava entre os pais como um autômato, olhando para o chão. Pensei que talvez estivesse doente, testemunhou Walter mais tarde. Mas quando perguntei, a senhora Silva sorriu e disse que Sofia estava apenas cansada da viagem. Ao amanhecer, eles saíram para a trilha. Uma testemunha, um turista de São Paulo, Ricardo Bastos, os viu às 6h20 da manhã. Iam em direção ao Vale do Igarapé Fundo. A menina seguia a mãe, o pai carregava a mochila. Bastos testemunhou que o ritmo da caminhada chamou sua atenção. Andavam muito rápido, como quem conhece o caminho e quer chegar ao destino o mais depressa possível. A criança mal conseguia a acompanhar. Ele perguntou ao Silva se estava tudo bem. Arthur respondeu que queriam se adiantar ao calor. Cristina não disse nada. A menina olhou para Bastos sem piscar. 1 hora depois, às 7h30, outra testemunha, um ribeirinho local, José Valério, que estava verificando suas armadilhas, ouviu um som agudo e penetrante. Um apito de madeira, como os que os caçadores usam para atrair animais. Mas o som não parecia ser para animais. Valério testemunhou que o apito soou 3 vezes, com pausas, sempre no mesmo tom, muito agudo, quase infantil. Pensei que talvez fosse um pássaro, disse ele. Mas os pássaros não assobiam assim. Era algo feito por um homem. E havia algo, não sei, algo frio naquilo. Às 9 da manhã, os Silva voltaram ao abrigo. Vieram da direção do Igarapé, molhados até os joelhos. Cristina estava com as mãos sujas de barro. Arthur carregava a mochila vazia. Disseram a seu Walter que Sofia havia desaparecido. A esposa chorava. O marido falava com calma, metodicamente. Estávamos perto do riacho. Sofia quis beber água, inclinou-se, as pedras estavam escorregadias. Ela caiu, a correnteza a levou. Tentamos pegá-la, mas era tarde demais. Walter acionou a polícia imediatamente. As buscas começaram. 30 policiais, dezenas de voluntários, cães farejadores. Vasculharam 5 quilômetros do Igarapé rio abaixo. Não encontraram nada. 24 horas após o desaparecimento de Sofia, sua capa de chuva estava dobrada sobre uma pedra, a 500 metros de onde os pais alegaram que a criança havia caído na água. Dobrada, não molhada, seca pelo sol. Alguém a colocou ali. Alguém que sabia exatamente onde a polícia iria procurar. Alguém que queria que a capa fosse encontrada, mas não queria que Sofia fosse encontrada. Nesse momento, a investigação deixou de ser sobre um acidente trágico e passou a ser sobre outra coisa. O oficial encarregado do caso, o tenente João Matos, da Polícia Civil, era um homem experiente. 20 anos de serviço, 3 condecorações. Ele não acreditava em coincidências. Verificou os arquivos do Silva, descobriu sobre Pedro, sobre as circunstâncias idênticas do desaparecimento. O mesmo abrigo, a mesma época do ano, a mesma área. Ele começou a fazer perguntas. Por que os Silva voltaram ao mesmo lugar depois de perderem o primeiro filho? Por que não havia certidão de nascimento de Pedro?
porque nenhum vizinho jamais viu Sofia brincando com outras crianças. Matos foi para Manaus. Conversou com os vizinhos no prédio da Rua das Acácias. Todos confirmaram. Os Silva eram uma família quieta e trabalhadora. Iam à igreja, pagavam o aluguel em dia, não causavam problemas. Mas ninguém se lembrava de tê-los visto com crianças no corredor. Dona Janina ouviu o choro. Seu Casemiro, do segundo andar, testemunhou que uma vez, tarde da noite, ouviu uma conversa através da parede. Uma mulher dizia: "Você precisa ser boazinha, senão vamos para a mata de novo." Silêncio. Depois, um soluço baixo. E então, nada. Matos verificou o local de trabalho de Cristina, Escola Estadual, número 47, no Distrito Industrial. Conversou com o diretor, Eduardo Neves. Neves lembrava-se de Cristina como uma professora dedicada, embora estranhamente reservada. Ela nunca falava sobre sua vida pessoal, disse Neves. Mas ela se interessava muito por crianças de lares problemáticos. Mantinha um caderno onde anotava os nomes dos alunos que causavam problemas disciplinares. Perguntava sobre suas famílias, coletava informações. Matos pediu acesso ao caderno. O caderno havia desaparecido. Neves afirmou que Cristina o levou consigo no final do ano letivo de 1976. Nunca o devolveu. Mas a secretária da escola, Sofia Ribeiro, lembrava-se de alguns nomes que Cristina anotava com mais frequência. Um deles era Sofia Barros, uma menina da classe de Cristina, filha de uma mãe solteira que tinha problemas com álcool. Sofia Barros parou de ir à escola em junho de 1976. A mãe informou que a menina tinha ido para a casa de uma tia no interior. Ninguém verificou. Matos começou a verificar. Ele foi ao vilarejo ribeirinho perto de Manaus, onde a suposta tia de Sofia Barros morava. O lugar se chamava Iranduba. Ninguém lá conhecia nenhuma tia, nenhuma Sofia Barros, nenhuma família Barros. Matos voltou para Manaus. Encontrou a mãe, Ivone Barros, 32 anos, faxineira num posto de saúde, bêbada às 3 da tarde. Ele perguntou sobre sua filha. Ivone começou a chorar. Disse que entregou Sofia porque não conseguia cuidar dela. Entregou para quem? Para a professora da escola. Aquela senhora gentil, que sempre perguntava como eu estava. Ela disse que conhecia uma família que queria adotar uma menina, que eles pagariam, que seria melhor para Sofia. Eu assinei os papéis. Que papéis? Não sei. Papéis. Tinha um carimbo. Parecia oficial. Onde estão esses papéis? A professora levou. Matos perguntou o nome da professora. Ivone Barros olhou para ele por um longo momento, semicerrando os olhos, como alguém tentando lembrar algo através de uma névoa de álcool. Então ela disse: "Silva, Dona Cristina Silva." Nesse ponto, a investigação passou oficialmente para as mãos do DOPS. O tenente Matos entregou os arquivos. O departamento abriu um processo operacional sob o codinome Igarapé. O processo incluía depoimentos de testemunhas, fotografias, relatórios. Os Silva foram interrogados novamente. Desta vez, na sede do DOPS, numa pequena sala sem janelas, com um escrivão e 2 agentes. Arthur Silva respondeu calmamente a todas as perguntas. Não. Nunca havia falado com Ivone Barros. Não, sua esposa nunca mencionou adoção. Não, ele não sabia por que a mulher citava o nome de sua esposa. Talvez ela esteja bêbada e confundindo os fatos, disse ele. Talvez esteja procurando alguém para culpar por seus próprios fracassos. Cristina Silva chorou durante o interrogatório. Ela confirmou que se lembrava de Sofia Barros como aluna. Uma criança difícil, negligenciada, frequentemente ausente, mas nunca conversou com a mãe sobre adoção. Eu nunca faria algo assim, disse ela, em meio às lágrimas. Eu perdi meus próprios filhos. Como poderia tirar o filho de alguém? Os agentes do DOPS verificaram os documentos. A certidão de nascimento de Sofia Silva existia. Data:
3 de abril de 1971. Local: Maternidade de Manaus. Pais: Arthur e Cristina Silva. Tudo parecia correto. Mas uma enfermeira que trabalhou naquela maternidade em 1971, Helena Siqueira, balançou a cabeça ao ver o nome dos Silva. Eu me lembro de cada parto daquele ano, disse ela. Foi meu primeiro ano de trabalho. Não me lembro de nenhuma Cristina Silva. Os livros do hospital foram verificados. A página de abril de 1971 havia sido arrancada. Matos foi até a paróquia de Nossa Senhora de Nazaré. Conversou com o padre Tadeu, que celebrou a missa pelo desaparecido Pedro. O padre se lembrava dos Silva. Pessoas devotas vinham regularmente, sempre sentavam no fundo, nunca se aproximavam para a comunhão. Pensei que talvez tivessem algum impedimento com a igreja, mas nunca perguntei. Matos perguntou sobre as crianças. O padre hesitou. Nunca os vi com crianças na igreja. Eles diziam que as crianças ficavam com a avó, mas eu nunca conheci essa avó. No arquivo da paróquia havia um registro de batismo de Sofia Silva. Data: 15 de abril de 1971, realizado pelo padre Tadeu. Mas o padre não se lembrava desse batismo. Eu batizo dezenas de crianças por ano, disse ele, mas geralmente me lembro dos rostos dos pais. O Silva, não sei. Talvez tenha sido um daqueles batismos que celebrei para famílias de fora da paróquia. O registro no livro era estranho. A caligrafia era diferente das outras daquele período, um pouco mais inclinada, a tinta mais clara, como se alguém o tivesse adicionado mais tarde. Um perito grafotécnico examinou o livro. Não conseguiu determinar conclusivamente se o registro era original ou adicionado posteriormente. É possível que o livro tenha sido atualizado a partir de anotações, disse ele, mas também é possível que alguém tenha falsificado o registro. O DOPS começou a investigar outros desaparecimentos de crianças na região amazônica durante os anos 70. A lista era longa. 14 crianças desapareceram sem deixar vestígios entre 1974 e 1979. A maioria foi considerada acidente. Crianças que se perderam na mata, caíram, se afogaram, foram surpreendidas por tempestades. A selva é impiedosa. Mas 3 casos se destacavam. Todas as 3 crianças desapareceram num raio de 5 quilômetros do abrigo do Rio Negro. Todas desapareceram em agosto. E em todos os 3 casos, testemunhas mencionaram o som de um apito pouco antes do desaparecimento. Primeiro caso, julho de 1975. Marcos Vinícius, 5 anos, de Belém. Desapareceu durante uma excursão com os pais. O corpo nunca foi encontrado. Os pais testemunharam que o menino correu para dentro da mata. Ouvimos um apito, disse a mãe. Marcos parou como se algo o chamasse. Ele correu naquela direção. Gritou para esperarmos por ele, mas não vi com quem ele estava falando. Segundo caso, agosto de 1977. Clara Neves, 7 anos, de Manaus. Desapareceu no Vale do Igarapé Fundo. Os pais estavam hospedados no abrigo do Rio Negro. Ao amanhecer, a menina saiu sozinha para a trilha. Seu sapato foi encontrado perto de um riacho. Tínhamos ouvido o apito mais cedo, testemunhou o pai. Clara disse que era um passarinho, mas não era um pássaro. Terceiro caso, Pedro Silva. Quarto, Sofia Silva. Matos começou a investigar os funcionários do abrigo. 10 funcionários rotativos, a maioria caboclos das comunidades vizinhas. Todos trabalhavam lá há anos. Todos testemunharam a mesma coisa. Os Silva sempre vinham na mesma época, reservavam o mesmo quarto, comportavam-se da mesma maneira. O quarto número 12 ficava no final do corredor, com a janela virada para a mata. O quarto mais silencioso do abrigo, o mais distante da área comum. Ninguém ouvia o que acontecia lá dentro. Seu Walter, o gerente, testemunhou algo estranho. Uma vez, acho que em 1976, eu estava limpando o corredor tarde da noite.
Ouvi um som vindo do quarto 12, um apito, muito agudo como um sinal. Depois silêncio. Não bati na porta. Pensei que talvez fosse o brinquedo da criança. Matos pediu acesso ao quarto 12. Agentes do DOPS revistaram o local. Encontraram duas coisas. Debaixo da cama, entre as tábuas do assoalho, estava escondido um pequeno apito de madeira. Um apito de caçador, esculpido à mão, velho, gasto pelo uso frequente. No apito havia as iniciais, A.S. Arthur Silva. A segunda coisa estava escondida numa fresta da chaminé de pedra. Um pequeno caderno de capa marrom, com páginas engorduradas. Dentro, uma lista de nomes. 27 nomes. 27 crianças. Ao lado de cada nome, uma data, um local, as iniciais dos pais. Ao lado de alguns nomes, uma anotação. Ausente, negligenciada, ninguém pergunta. Ao lado do nome, Sofia Barros. Mãe alcoólatra, assinou. Ao lado do nome, Pedro Silva. A anotação. Não serviu. Ao lado do nome, Sofia Silva. Barulhenta demais. O caderno foi escrito pela mão de Cristina Silva. Essa foi a primeira leva de provas. Matos sabia que era pouco para uma acusação formal. Ele precisava de mais. Foi até a fábrica de componentes da Amazônia, onde Arthur Silva trabalhava. Conversou com o diretor da fábrica, João Quental. Quental confirmou que Silva era um funcionário exemplar. Cumpre seus deveres com rigor, nunca se atrasa, tira o mínimo de férias. A única vez que pediu folga foi em agosto de 1974, e em agosto de 1976, e em agosto de 1978. Matos perguntou o que Silva fazia nas férias. Não sei, respondeu Quental. Ele nunca comentava, voltava tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Matos verificou os registros de férias. Silva sempre tirava férias nas mesmas 2 semanas de agosto, desde 1974. Todo ano, regularmente, como um ritual. Nos documentos do DOPS começaram a surgir notas de interrogatórios adicionais. Testemunhas começaram a falar sobre coisas que antes lhes pareciam insignificantes. Um funcionário da rodoviária de Presidente Figueiredo testemunhou que viu o Silva na estação em agosto de 1978. Eles estavam com uma menina. A menina usava uma capa de chuva, apesar do calor. Estava muito pálida, como se estivesse doente. Não dizia uma palavra. O vendedor da banca de jornais perto da estação testemunhou. A senhora Silva comprou doces para a criança. A menina não quis pegar. A mãe colocou no bolso e disse: "Você come mais tarde lá em cima?" Achei que a criança estava assustada. A esposa do gerente do abrigo testemunhou. Vi a senhora Silva saindo do quarto 12 por volta da meia-noite. Ela foi ao banheiro. Tinha as mãos molhadas. Muito molhadas, como se tivesse acabado de lavá-las. Ao voltar, passou por mim no corredor. Ela sorriu e disse: "Sofia já está dormindo." Mas quando passei em frente ao quarto, não ouvi nenhuma respiração de criança. Esse foi o momento em que a investigação poderia ter virado o jogo. Matos tinha o caderno com os nomes, tinha o apito, tinha os depoimentos das testemunhas, tinha as estranhas inconsistências nos documentos, tinha uma mãe que afirmava ter entregado sua filha a Cristina Silva, tinha um padrão de repetição, mesmo lugar, mesma época, mesmas circunstâncias. Mas ele não tinha corpos. Sem corpos não havia assassinato. Havia apenas suspeita. E Arthur Silva tinha contatos. Ele era um homem bem visto pelo regime, funcionário de uma indústria estratégica, alguém com recomendações da diretoria. O DOPS começou a receber sinais de cima. O processo foi lento, burocrático. Alguém interveio. Matos não sabia quem, mas sentia a pressão. O caso foi transferido para o Departamento de Investigação em Brasília. Depois, foi suspenso por falta de provas. E então, encerrado. O veredito oficial. Uma série de acidentes infelizes na selva. Nenhuma base para continuar a investigação.
O caderno com os nomes sumiu. O apito desapareceu do depósito de evidências. Os arquivos do caso foram selados e enviados para o arquivo morto. Matos escreveu em seu relatório final: existe suspeita fundamentada de que as crianças, sob a guarda de Arthur e Cristina Silva, não provinham de fontes legais e que os desaparecimentos não foram acidentais. Recomendo investigação adicional. O relatório foi rejeitado. Um ano depois, em 1979, Matos foi transferido para uma unidade menor da Polícia Civil no interior. Aposentou-se em 1983. Faleceu em 1991. Em suas anotações pessoais, que a família encontrou após sua morte, havia uma frase: os Silva ainda moram no mesmo prédio, ainda vão à igreja, ainda vivem como uma família exemplar. Ninguém pergunta quantas crianças realmente desapareceram na Amazônia. Hoje, Arthur e Cristina Silva ainda estão vivos. Moram no prédio da Rua das Acácias. 4º andar, 2 quartos, uma varanda com vista para o parquinho. Arthur se aposentou em 1995. Cristina, um ano depois. Vão à igreja todo domingo. Sentam-se no fundo, nunca se aproximam para a comunhão. Ninguém fala com eles. Os vizinhos desviam o olhar, mas às vezes, tarde da noite, Dona Janina, do apartamento em frente, ouve um choro vindo do outro lado da parede. Um choro baixo, abafado, como se uma criança chorasse contra um travesseiro. O abrigo do Rio Negro ainda funciona. O quarto número 12 está fechado. A gerência diz que precisa de reformas, mas os funcionários dizem outra coisa. Dizem que às vezes, ao amanhecer, ouve-se o som de um apito vindo da mata, agudo, penetrante, como um sinal. Os ribeirinhos que andam por aquelas trilhas evitam a área. Dizem que algo ali não está certo, que a mata tem memória. No Arquivo Nacional, em pastas lacradas dos anos 70, há uma lista de nomes. 27 crianças reportadas como desaparecidas na região norte entre 1974 e 1979. Alguns desses nomes coincidem com os nomes das mães que desabafavam com a professora Cristina Silva sobre seus problemas. Mães solteiras, alcoólatras, mulheres em crise, mulheres que procuravam ajuda, mulheres que queriam entregar seus filhos a alguém, crianças que ninguém procurou depois que desapareceram, crianças que talvez nunca tenham existido em documentos oficiais. Crianças que desapareceram na selva, sem rastro, sem corpo, sem perguntas. Quantas dessas crianças realmente estiveram sob a guarda do Silva? Quantas delas realmente desapareceram na mata? E quantas foram simplesmente apagadas da memória, dos documentos da vida, como se nunca tivessem existido? Há mais uma pergunta que ninguém nunca fez em voz alta. Em 1982, 4 anos após o desaparecimento de Sofia, uma professora da escola estadual número 47, Maria Lemos, estava limpando armários velhos na sala dos professores. Ela encontrou uma pasta com o nome de Cristina Silva. Dentro havia fotografias, 23 fotos de crianças, rostos diferentes, idades diferentes, roupas diferentes. No verso de cada foto, uma data e iniciais. Nenhum nome completo, apenas iniciais, SB, PS, MV, CN. A senhora Lemos mostrou a pasta ao diretor. O diretor chamou a polícia. A polícia veio, levou a pasta, redigiu um relatório. O caso nunca foi adiante. A pasta desapareceu. A senhora Lemos perguntou sobre ela por 3 meses. No final, parou de perguntar. Ela tinha medo. Todos tinham medo. Porque durante o regime militar, certas perguntas não levavam a respostas. Levavam a problemas. Os caboclos da região de Manaus têm suas próprias teorias. Dizem que os Silva não agiam sozinhos, que alguém os ajudava. Alguém que conhecia a selva bem o suficiente para saber onde esconder um corpo de forma que nunca fosse encontrado. A Amazônia tem seus segredos. Fendas profundas, cavernas escondidas, rios que guardam por décadas o que cai em suas águas. Os locais dizem que há lugares onde nem mesmo eles entram.
lugares onde a terra é fofa e as pedras parecem ter sido movidas por mãos humanas. Mas isso são apenas rumores. Ninguém nunca verificou. Existe um documento que oficialmente não existe. Em 1987, um jornalista de Manaus, Marcos Oliveira, tentou escrever uma matéria sobre os desaparecimentos inexplicáveis de crianças na região. Ele realizou entrevistas, coletou depoimentos, chegou até Ivone Barros, que ainda morava em Manaus, ainda bebia e ainda se lembrava da senhora Silva. Oliveira escreveu o artigo. O jornal se recusou a publicá-lo. A censura bloqueou o texto. Motivo: conteúdo capaz de gerar alarme social. O artigo nunca foi impresso. Oliveira guardou uma cópia em seu arquivo pessoal. Após sua morte em 2003, a família doou seus papéis para um museu local. A cópia do artigo estava numa caixa, mas as páginas que descreviam o Silva haviam sido arrancadas. Restaram apenas as margens com anotações a lápis. Verificar o abrigo, apito, quem fabrica, quantas crianças de verdade. E os Silva continuam vivendo. Vão às compras no mercado do bairro, compram pão, leite, às vezes farinha. O senhor Arthur tem 78 anos. A senhora Cristina, 75. Andam devagar, apoiados em bengalas. Os vizinhos dizem que são quietos como sempre, que nunca xingam, nunca levantam a voz, nunca causam problemas, perfeitamente invisíveis. Às vezes, alguém se atreve a perguntar: e os filhos de vocês? Cristina sorri com tristeza e diz: Deus os levou. A selva levou nossos tesouros. Arthur olha para o lado e permanece em silêncio. A questão não é se os Silva mataram aquelas crianças. A questão é: quantas daquelas crianças nunca foram seus filhos? Quantas mães entregaram seus filhos acreditando num futuro melhor? Quantas dessas crianças acabaram nas mãos de pessoas que nunca deveriam ter tido poder sobre uma vida? E por que o sistema, que deveria proteger, fechou os olhos? Porque se todos sabiam, a polícia, o DOPS, a escola, a paróquia, os vizinhos, por que ninguém fechou aquela porta? Por que ninguém perguntou: onde estão os corpos? O apito de caçador ainda soa na mente daqueles que ouviram os depoimentos. Agudo, penetrante, frio como o vento da noite na floresta. Um sinal que chamava algo ou alguém. Talvez as crianças, talvez algo pior, ou talvez apenas o eco do vazio que deixamos para trás quando paramos de fazer perguntas.